De modo geral, nós vivemos entre dois desejos: segurança e satisfação. Nem sempre é possível ter os dois. Por exemplo, você pode desejar a satisfação de, nadando, atravessar um grande açude. E essa satisfação brigar dentro de você pela segurança, dizendo: tome cuidado. Talvez você não tenha as forças suficientes. Talvez venham cãibras e você fica na luta entre a segurança e a satisfação. Talvez algo mais comum seja a segurança de um emprego que lhe rende o suficiente para viver, brigando com a satisfação de fazer algo que de fato lhe dê satisfação, lhe dê prazer, lhe dê realização. Você se sente tentado a deixar aquele emprego para realizar um sonho de vida e se sente preso ao desejo de segurança por ter o suficiente para viver. A satisfação de ter um relacionamento competindo com a segurança que te cochicha ao ouvido. Mas será que vai dar certo? Vale a pena entrar neste relacionamento? E se não der certo? A segurança de dirigir dentro dos limites da velocidade, muitas vezes competindo com o desejo de uma satisfação de pisar fundo no acelerador e ver até onde aquele carro produz. Parece impossível ter os dois, segurança e satisfação. Em alguns momentos somos como crianças, dentro de um quintal, cercado, sob o olhar dos pais, que estão com medo de que algo nos aconteça fora dali, e nós ficamos presos. E ali dentro daquele quintal, aparentemente não tem nada prazeroso para ser feito. E a gente fica ali de pendurado na cerca com os olhos grandes, invejando as crianças que estão lá na rua, fazendo tanta coisa cheias de satisfação. Em outros momentos, nós somos como aquelas crianças da rua, vivendo grandes aventuras, mas carregando dentro de si um medo muito grande. E se algo der errado? E se algo acontecer conosco? E assim caminhamos, ora buscando segurança, ora buscando satisfação. E não conseguimos ter os dois. Mas nós temos a possibilidade de ter uma vida com segurança e com satisfação. O Senhor Jesus Cristo nos promete isso, lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versos 7 a 10. João, capítulo 10, versos 7 a 10, nós vamos ver que Jesus é o nosso acesso a uma vida de segurança e satisfação, porque Jesus é a porta para a salvação. De fato, a única porta para a salvação. Jesus é o único que nos pode dar uma vida com segurança e satisfação, porque Jesus é o único que nos pode dar a salvação. Veja o que ele diz aí no capítulo 10, versos 7 a 10. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar. Senhor, que o teu Espírito Santo atue
em nossos corações e mentes, ajudando-nos a entender e dando-nos a vontade de obedecer. Isto pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus é o único que nos pode dar uma vida segura e satisfatória, porque Jesus é o único que pode nos dar a salvação. A salvação que Jesus nos traz é uma salvação que nos dá segurança. O Evangelho de João tem, melhor dizendo, o propósito de apresentar Jesus como o Messias, Jesus como o Salvador. João vai nos apresentar que Jesus é esse Messias, para que os seus leitores acreditassem nisso e, acreditando, tivessem a vida eterna, tivessem a salvação. Então o Evangelho tem esse propósito, mostrar que Jesus é o Salvador e levar as pessoas a crerem neste Jesus e assim terem vida eterna. É isso que ele vai declarar no capítulo 20, verso 31. Nos capítulos 9 e 10, que nós estamos estudando já há algum tempo, nós vimos que Jesus curou um cego. Os capítulos 9 e 10 formam uma unidade nesse Evangelho de João. Jesus cura um cego de nascença. Isso levanta alguns questionamentos, primeiro por parte dos conhecidos do cego, dos vizinhos, que o conheciam cego e agora estão vendo que ele enxerga. E perguntam o que aconteceu, e ele diz que foi Jesus. E isso faz com que os vizinhos levem o cego até os líderes religiosos. Os líderes religiosos questionam como este milagre foi realizado, já que Jesus não seguia as diretrizes religiosas deles. Como eles não podem negar o milagre, eles começam a negar quem é Jesus, a dizer que Jesus é um herege. Mas o cego não cai na dos líderes religiosos. O ex-cego, melhor dizendo, continua crendo em Jesus. E por causa disso, aquele homem é expulso do meio dos líderes religiosos. E depois de expulso, Jesus o busca. E Jesus se apresenta a ele como o Messias. Ele crê e adora Jesus Cristo. Aí Jesus diz que foi para isso que ele veio ao mundo. Para que os cegos passem a enxergar e os que enxergavam se tornem cegos. Isso causa uma pergunta por parte dos líderes religiosos. Você está falando de nós? Em resposta a esta pergunta, Jesus conta uma parábola, uma ilustração, que nós tratamos dela no domingo passado, nos versos 1 a 6, onde Jesus fala de um curral. Um curral para ovelhas, que naquela época era feito de pedras até certa altura, e havia então uma porta onde o porteiro ficava. No final do dia, os pastores traziam suas ovelhas e deixavam ali no curral, e o porteiro iria tomar conta delas à noite, e os pastores iriam descansar. No outro dia, eles chegariam, bateriam na porta, o porteiro permitiria que eles entrassem, porque o porteiro os conhecia, sabia que eles eram pastores, e cada pastor entrava e chamava as suas ovelhas. E as ovelhas daquele pastor ouviriam a voz daquele pastor, ele as tiraria do curral e as levaria para fora e elas os seguiriam. Ao contar esta parábola, Jesus deixa claro que ele é um destes pastores, que tem chegado ao curral deste mundo, e ele tem chamado as suas ovelhas. E aquelas que de fato são ovelhas de Jesus têm escutado a sua voz, e tem se disposto a seguir Jesus, e não tem escutado nenhuma voz de estranho para deixar de seguir Jesus, exatamente porque são ovelhas de Jesus. Aqueles que não conseguem ouvir a voz de Jesus é porque não são ovelhas de Jesus. Ou aqueles que deixam de seguir Jesus é porque nunca foram ovelhas de Jesus. Isso faz com que, então,
As pessoas que estão escutando aí no verso 6, diz que elas não entenderam. Por que que Jesus estava dizendo isso? Jesus vai explicar. E Jesus explica em duas partes, onde ele faz duas comparações dele mesmo. A dele como a porta e a dele como o bom pastor. Hoje trataremos desta primeira comparação de Jesus como a porta. É um texto que é repetido numa espécie de paralelismo, de um paralelo, versos 7 e 8, é a primeira parte, e versos 9 e 10, a segunda parte, onde Jesus repete a afirmação de que ele é a porta, fala de ladrões e salteadores, sendo que na segunda vez, na repetição, ele sempre amplia o que ele disse na primeira vez. Há uma mudança de imagem aqui. Jesus, que antes fala de si mesmo como pastor, que bate na porta do curral, e o porteiro ouve e abre a porta para ele entrar, ele agora muda a imagem e diz que ele é a porta. Como explicar isto? Em algumas situações, o próprio pastor também era o porteiro. Ao chegar à noite, quando trazia as ovelhas para o curral, ele mesmo deitava e dormia ali na porta. De modo que se alguém quisesse entrar pela porta do curral, teria que acordar o pastor. Teria que passar por cima dele. Sem passar por ele, ninguém nem entrava e também nenhuma ovelha sairia, fugiria. Jesus, então, está usando essas figuras, esta linguagem, estas metáforas, muito comuns ali na Palestina, um lugar onde muitas pessoas trabalhavam como pastores. E então, nessa mudança de imagem, ele diz agora que ele é aquela porta, e duas vezes ele afirma isso. Ele é aquele que está na porta do curral. Ele é o que dá acesso tanto à entrada como à saída. Ele é a porta pela qual as ovelhas passam. Ninguém pode passar por essa porta sem a permissão de Jesus. Ninguém pode atingir as ovelhas sem antes passar por Jesus. E nenhuma ovelha pode se perder do curral, a não ser que passe por Jesus. Jesus está deixando claro que ele é aquele que dá segurança às suas ovelhas. Ele é aquele que guarda as suas ovelhas. Ele é aquele que fica na porta do curral. De modo que nenhuma ovelha será atacada e nenhuma de suas ovelhas será perdida. Porque ele é o que guarda. Ele é o que toma conta. A segurança das ovelhas não depende das forças que elas têm, não depende do sentimento que elas carregam dentro de si, dependem do pastor que está à porta do curral e protege as suas ovelhas. As ovelhas enfrentam perigos. Jesus fala de ladrões e assaltantes. No capítulo 10, verso 1, ele já havia mencionado que aqueles que não passam pela porta e que querem atingir as ovelhas, eles vão então subir e tentar pular o muro. Os ladrões e assaltantes estão buscando as ovelhas não porque querem cuidar das ovelhas, mas porque querem usar as ovelhas. Estão interessados em seu próprio bem-estar e buscam aquilo que as ovelhas podem fornecer para eles. Eles vêm se colocando no lugar de Jesus. Todos quantos vieram antes de mim. Há essa expressão
vieram antes de mim, pode ser utilizada no sentido temporal, antes de no tempo. Pode ser usada também, e é utilizada no Novo Testamento, no sentido de presença, aqueles que estão diante, isso é, na minha presença. Ou pode ser usada no sentido de estar no lugar, que vieram, se colocando no lugar de. Quando Jesus Cristo diz, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, evidentemente ele está se referindo à liderança religiosa do povo judeu, que estava se colocando diante de Jesus e tentando impedir as pessoas de seguirem a Jesus, como tentaram fazer com o cego que fora curado, fizeram com os pais do cego e estavam tentando fazer com as outras pessoas ali. Mas também pode se referir a tudo que ousa ocupar o lugar de Jesus em nossa vida. Todos aqueles que, ou tudo aquilo que oferece felicidade, oferece segurança, oferece satisfação, mas que não passa por Jesus. Tudo isso são os ladrões e salteadores, são os assaltantes. Eles não entram pela porta. Eles não chegam a nós através de Jesus, mas eles tentam substituir Jesus. Pode ser um ensino que não apresenta Jesus como Salvador, ou Jesus como o único Salvador. Pode ser um líder religioso, pode ser uma igreja, pode ser uma religião, ou qualquer outra coisa que nós confiamos naquilo ou naquele, procurando encontrar nisso a nossa segurança e a nossa satisfação. Tudo isso que substitui Jesus se torna para nós ladrão e assaltante. Não vai nos conceder vida. Mas Jesus diz que as ovelhas dele não são enganadas. As ovelhas não lhes deram ouvido. As ovelhas de Jesus estão seguras. Elas podem ouvir a voz que ouvir. Mas se de fato elas são ovelhas de Jesus, elas só vão ouvir e seguir uma voz. A voz de Jesus. Os ladrões e salteadores e assaltantes, que Jesus está dizendo, que tentam atacar as ovelhas, que tentam substituir Jesus, que tentam fazer nas vidas o que só Jesus pode fazer, estão aí. Jesus não nega a existência deles. Jesus diz que eles estão aí e tentam entrar no curral. Não pela porta que é Jesus, mas subindo, pulando. Mas as ovelhas de Jesus não ouvem, não escutam a voz deles. As ovelhas de Jesus têm segurança em Jesus. Jesus está protegendo. Em outro texto, Jesus mencionou, no livro de Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 15, ele até disse: tomem cuidado. Tomem cuidado com Mateus 7,15. Tomem cuidado com os falsos profetas. Eles se apresentam como disfarçados, como ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos roubadores. Isso. Há aqueles que chegam disfarçados. Parecem ovelhas, mas não são ovelhas. E aí, como é que a gente consegue reconhecer, já que eles chegam disfarçados? Continuando a leitura de Mateus, capítulo 7, verso 16, Jesus diz o quê? Pelos frutos. Pelos frutos vocês vão conhecer. Como é que vocês identificam uma árvore? Não é pelos frutos?
Vocês colhem uvas de espinheiros? Vocês colhem figos de abrolhos, isso é, de espinhos? Planta de espinhos? Não. Uma árvore boa produz bom fruto, uma árvore má produz mau fruto. Então vocês vão reconhecer, mesmo que eles cheguem disfarçados, vocês vão reconhecer pelos frutos. E quais seriam estes frutos? Não são o resultado visível de nosso trabalho. Jesus vai deixar claro nos versos 21 a 23, aí de Mateus 7. Porque ele diz que naquele dia muitos chegarão dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos maravilha. Em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós fizemos muitos milagres. E o que é que Jesus vai dizer para eles? Nunca conheci vocês. Vocês não são minhas ovelhas. Nem eu conheço vocês, e nem vocês conhecem a minha voz. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Mas o fruto também não é mera confissão verbal. Verso 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é só dizer, eu sou cristão, eu sou crente, ou eu sou isso, ou sou aquilo. Não. Não é só dizer, eu creio em Jesus. Não. Nem todo, Jesus está dizendo. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas quem? Aquele que faz a vontade. Esse é o fruto. Obediência. Obediência. Seguir os ensinos de Jesus. Este é o fruto. E Jesus vai reafirmar isso ainda em Mateus 7, nos versos 24 a 27, quando ele conta a parábola das duas casas. Aquele que ouve o ensino de Jesus e obedece, é como a casa construída com alicerces. Vem a chuva, derruba a casa? Não. Mas aquele que apenas escuta, que apenas sabe, e é capaz até de repetir, é como alguém que construiu uma casa sem alicerces. Na hora que chega a chuva, ela é destruída. Ovelha de Jesus é aquele que escuta e obedece. Ele escuta a voz de Jesus e obedece a Jesus. Para esse há segurança. Não crie para você mesmo uma falsa segurança. Não. Não crie para você mesmo uma ilusão de que você está seguro. Seguro é aquele que ouve e obedece às palavras de Jesus. Se não é este o meu caso, se não é este o seu caso, nós somos árvores más que serão cortadas e lançadas no fogo. Nós somos lobos disfarçados de ovelhas. E talvez disfarçados até para nós mesmos. Mas lobos disfarçados de ovelhas. Não se iluda com uma falsa segurança. Jesus dá uma vida segura. Mas Jesus dá uma vida segura para as suas ovelhas. Voltando então ao texto de João capítulo 10, Jesus então fornece uma vida com segurança, porque ele é a porta que protege suas ovelhas. E as suas ovelhas não ouvirão os ladrões e salteadores. Na segunda parte, Jesus repete, versos 9 e 10 agora. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará
e sairá e achará pastagens. Jesus não dá apenas segurança, ele também dá satisfação na vida. Uma vida com satisfação. Ele é aquele que dá acesso à salvação. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. A salvação é encontrada única e exclusivamente em Jesus Cristo. Ele é a única porta. Lembra do que ele disse? Todos os que vieram em substituição a ele são o quê? Ladrões, salteadores. Só ele é a porta que conduz à salvação. Então ele diz, quem entrar por mim, quem chegar a mim através dessa porta, será salvo, terá salvação. Chegar à salvação depende do Senhor Jesus Cristo. Para alguém ser salvo, é somente por Jesus Cristo. Não se trata de uma igreja, não se trata de uma religião, não se trata de um sistema religioso, se trata de Jesus Cristo. Ele é a porta para a salvação. Veja a promessa. Se alguém entrar por mim, talvez seja salvo. É isso? O que está escrito? Se alguém entrar por mim, será salvo. Uma garantia, uma promessa. Tem a salvação. E aí ele diz, entrará e sairá e achará pastagens. Esta expressão, entrar e sair, é usada em dois sentidos na Bíblia. Ela é utilizada para falar da convivência, de estar convivendo. É como se alguém dissesse, Beltrano entra e sai com Cicrano. O que ele quer dizer? Beltrano acompanha toda a vida de Cicrano. Ele convive com Cicrano. Por exemplo, em Atos capítulo 1, verso 21, essa expressão é utilizada nesse sentido. Quando fala daqueles que estiveram com Jesus, quando Jesus esteve entrando e saindo conosco. Quando Jesus esteve convivendo conosco. Então, aquelas ovelhas que entram pela porta, que é Jesus, elas passam a conviver com Jesus. E aí nós lembramos daquela imagem de Apocalipse capítulo 3, em que uma outra figura é utilizada, onde Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ser ovelha de Jesus é conviver com Jesus, é entrar e sair com Jesus, é ter Jesus em todos os momentos da vida. Não é apenas chegar num domingo à noite para assistir um culto. Isso também, mas não só. Se sua vida com Jesus se resume a isso, se sua vida com Jesus é só isso, chegar num templo religioso, num lugar onde se presta culto, ouvir e cantar louvores, ouvir a pregação, ouvir orações, se sua vida com Jesus se resume a isso, você não é ovelha de Jesus. Ovelha de Jesus convive com Jesus. Ovelha de Jesus entra e sai com Jesus. Ovelha de Jesus deixa Jesus estar em todos os aspectos da vida. A ovelha de Jesus se permite ser conhecida por Jesus. Ela perdeu o medo de Jesus. Ela encontra segurança em Jesus. Mas entrar e sair também é utilizado no sentido de liderança. Lá em Números, voltando ao Antigo Testamento, capítulo 27, versos 16 e 17, quando Deus fala para Moisés, olha Moisés,
você não vai liderar esse povo para esse povo entrar na terra prometida. Você me desobedeceu, você não me honrou diante desse povo, então você não vai ter o privilégio de liderar esse povo. Moisés então faz uma oração. Ele diz assim, Números 27, 16 e 17, Moisés pede o seguinte: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles e que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Moisés diz: olha, Senhor, já que eu não serei o líder, coloca alguém para liderar, que faça esse povo sair e faça esse povo entrar, que lidere esse povo. A mesma coisa acontece em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 10, na oração de Salomão, quando ele ora a Deus para que ele tenha sabedoria para fazer o povo sair e entrar. Isso é para que ele saiba liderar o povo. Entrar e sair significa deixar Jesus liderar sua vida. Deixar Jesus mandar em sua vida. Ovelha de Jesus descobriu que não é capaz de dirigir sua própria vida. Ovelha de Jesus reconheceu que é tolo, que é insensato, que não sabe dirigir a própria vida. E então, por causa disso, aceita que Jesus dirija. Segue a Jesus. Entra e sai seguindo a Jesus Cristo. Isso é muito fácil de falar. E eu creio que é fácil de entender também. O problema está em fazer. Sabe por quê? Porque desde pequenininhos, que eu e você temos um sério problema de deixar os outros mandar na nossa vida. Você concorda comigo? Que desde pequeno, desde que você consegue se lembrar, que você não aceita ser mandado, a não ser que haja algum instrumento que lhe force a isso. É verdade isso? Hein? É? Concorda comigo? Que desde pequenininho, que você tem esse problema, que eu tenho também. Se o pai ou a mãe mandava, não faça isso, qual era o seu maior desejo? O que lhe impedia de desobedecer o pai e a mãe? Era só o medo de que, rapaz, se eu fizer eu apanho, mas que eu tenho vontade de fazer, eu tenho. Quando não tem esse medo, aí, meu amigo, o que acontece? Você faz. Mas isso era quando você era pequeno. Era quando você era criança, que não sabia direitinho as coisas. Quando você se tornou adolescente, a coisa piorou. Ou não? Ah, agora eu não sou mais criança não, pai. Eu não sou mais criança não, mãe. Agora eu sei o que eu quero da vida. E sabia, não sabia? Hã? Tanto sabia que fez tantas escolhas boas, não é verdade? Que hoje você não tem um pingo de arrependimento delas. Hã? Mas isso era quando você era adolescente. Adolescente é uma fase passageira. Aí você se tornou jovem, e aí? Piorou. Aí você casou, pronto, agora se tornou uma queda de braço dentro de casa. Não estou falando de vocês, claro. Certo? Cada um que quer mandar agora e fazer do seu jeito.
E se diz que é para fazer assim, o desejo é fazer diferente. Assim é a nossa vida. Nós temos um sério problema de obedecer. E esse é o maior impedimento para mim e para você de seguir a Jesus. A gente não deixa de seguir a Jesus, não é porque a gente não entendeu o Evangelho. Não é por causa disso. É simples. Não está simples isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará. Qual é a dificuldade disso? Diga para mim, qual é a dificuldade de entender isso? Qual coisa aí você não entendeu? É na cabeça que está o problema? Não é. É na vontade. É no coração. Você quer ser salvo. Quem é que não quer ser salvo? Mas você quer ser salvo do seu jeito. E não obedecendo a Jesus. Esse é o problema. Você até que gosta da religião. Até que gosta da igreja. Você até acha bonito os cultos. Você até gosta dos irmãos, não de todos, é claro. Mas aqueles mais simpáticos, você até gosta deles. Desde que não queiram se meter na minha vida. Me dizer como é que eu devo ser e o que eu devo fazer. Isso aí não. Afinal, o dono da minha vida sou eu. Você não é a ovelha de Jesus. Ovelha de Jesus reconheceu que não consegue ser dono da própria vida. Ovelha de Jesus reconheceu que se for guiar por si mesma, ela sempre vai se dar mal. Então ela aceita a liderança de Jesus. Não se iluda. Se Jesus não manda na sua vida, Ele não é o seu pastor. Talvez o seu pastor seja o pastor Almir mesmo. E você está perdido se for esse o caso. Porque esse pastor Almir não pode salvar ninguém. Ele é que precisa ser salvo também. Se você não obedece Jesus, se você não segue Jesus, se você não aceita a liderança de Jesus, não se iluda, por favor, não se iluda. Você não é ovelha de Jesus. E, consequentemente, você está perdido e vai para o inferno. Você não tem salvação. Porque a salvação está apenas em Jesus Cristo. Se alguém entrar por essa porta, será salvo. Ele vai entrar, vai sair. Ele vai conviver com Jesus, Jesus estará em sua vida e ele obedecerá a Jesus, ele vai se curvar a Jesus, ele vai aceitar o que Jesus ordena na sua vida. Isto é ser ovelha de Jesus. E estas ovelhas encontrarão pastagem. Usando a figura que Jesus está usando, para uma ovelha ter satisfação, ela precisa estar alimentada. Ela precisa ter um bom pasto para que ela tenha satisfação, para que ela esteja tranquila. Como alguns de nós, né? Alguns de nós, quando estão com fome, ficam inquietos, não é verdade? Talvez algumas irmãs saibam disso, né? Quando o filho ou o marido chega em casa que a comida não está pronta, entra, sai, senta, levanta, e aí, que horas vai sair? Alguns de nós são assim, somos inquietos, alguns ficam até nervosos. Não é o caso de ninguém aqui, graças a Deus. Os maridos e filhos dessa igreja são muito compreensivos.
nestas horas, aí ficam tranquilos, não é verdade, Rivelino? Ficam tranquilos, aceitam, certo? Mas, de modo geral, as pessoas são incompreensivas quando estão com fome, são inquietas, não estão insatisfeitas. Assim também as ovelhas. Mas quem segue a Jesus, quem entra e sai com Jesus, quem permite que Jesus dirija a vida, esse encontra a pastagem. Esse encontra a satisfação. E lembre-se que nesse evangelho, Jesus já disse que ele é a água viva, lembra? Para quem foi que ele disse isso mesmo? Para a mulher samaritana? Ele também disse que ele é o pão da vida. Quando foi que ele disse isso mesmo? Depois de ter feito a multiplicação dos pães, né? Jesus está dizendo que ele é aquele que dá satisfação, ele é aquele que nutre. Nossa vida só encontra satisfação seguindo a Jesus. E aí ele faz uma comparação. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aqueles que chegam no lugar de Jesus, lembra que ele disse isso no verso 8. Todos os que vieram se colocando em meu lugar são o quê? Ladrões e assaltantes. E o ladrão vem somente para quê? Roubar, matar e destruir. Roubam a nossa alegria, a nossa esperança, o nosso propósito. Assassinam nossas almas com os pecados. Nos querem para abate. Querem para roubar, matar e destruir. Isso pode se manifestar em lideranças humanas. Estude a história. E você vai ver que todo líder que prometeu um mundo melhor, deixou atrás de si roubo, assassinatos e destruição. Estude a história do mundo. Todos aqueles que se levantaram, prometendo um mundo melhor, prometendo mudar nossas vidas para melhor, não deixaram outra coisa a não ser roubos, assassinatos e destruições. Só isso dá a história. São assim os ladrões. Eles prometem, mas não podem cumprir. Mas há outros tipos de ladrões e assaltantes. Toda vez que você pensa que um novo projeto, que um novo relacionamento, que um novo empreendimento, ou qualquer outra coisa ou pessoa desta vida, vai lhe dar felicidade, vai lhe dar segurança, você será roubado de sua esperança, será roubado de sua alegria, será roubado de sua satisfação. Você terá sua esperança destruída, você terá sua estima assassinada, a decepção, a vergonha vão tomar conta de você. Os ladrões e assaltantes não são apenas pessoas, mas é tudo aquilo no qual nós colocamos nossa esperança, no qual nós colocamos nosso desejo de alegria, que não seja Jesus Cristo. Até coisas boas podem se tornar para nós ladrões e assaltantes. O nosso coração pode nos enganar. E nós começamos um novo empreendimento, um novo projeto, um novo relacionamento, e colocamos, apostamos todas as nossas fichas, aqui as fichas não só financeiras, estou falando fichas emocionais, fichas de esperança. Colocamos tudo ali, para descobrir que fomos roubados, assassinados, destruídos. Terminamos exaustos, esbagaçados. Mas também o mundo que oferece prazeres, sedutores, mas enganosos, que prometem vida, que prometem alegria, que prometem acabar com a tua tristeza, que prometem um senso de realização em tua vida. E no final daquela noite,
daquela festa, daquela balada ou daquela orgia, você se sente roubado, morto e destruído. São como água do mar, tão azuis, algumas vezes tão frias. Parecem que vão matar a nossa sede. Mas quando você toma, você descobre que elas são salgadas. E elas só fazem aumentar a sua sede. Você acaba morto pela necessidade, morto pelo vício, morto pelo desejo de prazeres ainda maiores. Tudo que você colocar no lugar de Deus, tudo que você colocar no lugar de Deus, vai lhe roubar, matar e destruir. Não se engane. Tudo que você colocar no lugar de Deus, pode ser família, pode ser casamento, pode ser filho, pode ser negócio, pode ser diversão, tudo que eu e você colocarmos no lugar de Deus, vai nos roubar, matar e destruir. Porque somente Jesus é que dá uma vida com segurança e satisfação. Nossos projetos por satisfação nos roubam, nos matam, nos destroem. Quantos foram roubados? Roubados de uma família, roubados de uma vida segura, pelos prazeres do adultério e do alcoolismo. Quantos? Quantos você conhece? Talvez seja a sua própria experiência de antes. Quanto de sua vida foi roubada, foi destruída? Quanto de sua família já se acabou? Foi roubado, foi assassinado, sim. Se não foi assassinado fisicamente, foi assassinado em termos de alma, em termos de existência. Por causa dos ladrões e assaltantes, do adultério e do alcoolismo. Não é apenas Satanás que veio para matar, roubar e destruir. O mundo e o meu coração, quando se deixam atrair por estas coisas, também se torna um ladrão e assaltante que pode roubar, matar e destruir. Quantos foram roubados de sua saúde? Mataram sua saúde por causa dos vícios desta vida. Não consegue raciocinar bem mais. Não tem mais saúde em seu corpo. Isso foi roubado, isso foi destruído. Por conta de prazeres prometidos pelos vícios. Quantos já foram mortos pelos prazeres de aventuras sem limites? O gosto pela aventura, que pode também se tornar um vício. Sempre um pouco mais, sempre um pouco mais, sempre chegando mais perto do perigo, até que a vida foi embora. Quantos foram destruídos e estão também destruídos por conta dos prazeres do consumismo, do desejo por ter mais e nunca estão satisfeitos, nunca basta. É como um saco sem fundo. Tem e quer mais, e quer mais, e quer mais. E aí trabalha mais, e mais, e mais. E está pensando que nesse desejo de adquirir e de ter, quanto mais tem, mais sua vida estará mais segura e mais satisfeita. Para um dia olhar para trás e perceber que os filhos foram roubados de um pai. E que ele foi roubado dos filhos. Que a esposa foi roubada de um marido e que ele foi roubado de uma esposa. Para descobrir que a vida foi roubada dele. Que ele matou. Que ele ajudou a matar.
e que ele também foi morto. Talvez alguns jovens que aqui estão pensando, isso não vai acontecer comigo. Eu vou saber fazer as coisas. Eu vou saber achar os meus limites. Não vai, não. O pecado é enganoso, lembre-se disso. O pecado engana. O pecado cega. A maneira mais segura de lidar com o pecado é ficar longe dele. É não ceder para ele. Essa é a maneira mais segura. Porque nós somos tolos, nós somos ovelhas, tolas, que não conseguem enxergar o perigo. Precisamos do pastor Jesus. Isto sem falar de outros prazeres não tão claros assim. O prazer do orgulho, por exemplo. Quão destrutivo ele é. Quantas amizades ele destruiu. Quantos relacionamentos ele já matou. Ele já roubou. Ele já destruiu. O prazer da vingança. Do ressentimento. De não dar o braço a torcer. De não perdoar. Quanto isso já matou em sua vida? Quantas pessoas o teu desejo por vingança e o teu ressentimento já assassinou? Quantos relacionamentos ele já destruiu? Quantas horas de alegria ele já roubou de você? É isso. Mas Jesus diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Eu não estou querendo aqui desprezar os prazeres e coisas boas desta vida. Mas lembre-se que todos os prazeres daqui, todos, são passageiros. Que devem ser apreciados e desfrutados, sim, mas como passageiros. Deixe-me dar uma ilustração. É como você empreender uma viagem num ônibus. E você senta-se ao lado de alguém. E você sabe que a qualquer momento aquela pessoa vai descer. Por causa disso, você não vai deixar de manter um contato, de manter uma boa conversa com aquela pessoa, não é verdade? Apreciar as horas que está ali. Mas também você não vai depositar toda a sua vida, contar toda a sua vida para aquela pessoa. Você não vai se apaixonar por aquela pessoa, por quê? Porque a qualquer hora ela vai descer do ônibus e deixar você sozinha. É isso, esse deve ser o nosso relacionamento com os prazeres dessa vida, com tudo nessa vida. Tudo aqui vai nos deixar um dia, ou nós vamos deixar tudo. Isso é tudo. Isso é família, isso é dinheiro, isso é posse, isso é tudo. Um dia, ou seremos deixados, ou isso vai nos deixar. Ou deixaremos. Então nós temos que apreciar estas coisas, sim. Mas lembrando, segurança plena e satisfação plena, eu não encontro em casamento, eu não encontro em família, eu não encontro em estudo, eu não encontro em emprego, eu não encontro em diversão. Eu só encontro em Jesus Cristo. Ele é o único que vai ficar comigo para sempre. Ele é o único que nunca vai me deixar. Ele é o único que nunca vai me decepcionar. Ele é o único que nunca vai me abandonar. Por isso que ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Vida plena. Não apenas vida eterna em termos de tempo. Você já teve a sensação de ter tempo e não ter nada precioso para fazer? Já aconteceu isso com você? Oh, vida, hein? Concorda comigo? Me faz lembrar um filme que eu já até citei aqui, uma pessoa enviada para tentar descobrir vida em outros planetas. E caso acontecesse algum perigo, foi-lhe dado 2 cápsulas. Uma que ele tomaria para morrer, para se suicidar, e outra que ele tomaria para viver para sempre. De acordo com a situação, ele deveria agir, tomar uma das duas.
A sua nave acabou sendo destruída e ele acabou sobrevivendo em cima de um asteroide. Está aí lá sozinho pensando, o que eu faço? Então ele decide, viver aqui não vale a pena. A única solução é me suicidar. Então ele pega a cápsula e toma. Depois que ele toma, ele olha, ele tinha tomado a cápsula errada. Ele ia viver eternamente em cima, é só um filme, viu? Em cima de um asteroide, mas que para mim o filme ilustra o que é uma vida para sempre sem sentido, sem razão. É uma vida vazia. Jesus promete vida eterna, mas não vazia. É plena, é abundante, para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida segura, é eterna, mas uma vida com satisfação. E Jesus promete isso porque Ele resolve aquilo que nos tira a satisfação. Uma das coisas que nos tiram a satisfação é o medo do futuro. Medo do que vai acontecer amanhã. Medo da morte. Medo para onde eu vou depois de morrer. Jesus resolveu isso. Ele morreu na cruz pagando pelos nossos pecados. Quem segue a Jesus tem a salvação. Quem segue a Jesus tem a promessa de que quando a morte chegar, será recebido por Deus nos céus. Quem segue a Jesus tem a promessa de que um dia seu corpo há de ressuscitar transformado e sua alma vai se encontrar com esse corpo para habitar para sempre com Jesus. Quem segue a Jesus, quem é a ovelha de Jesus, não tem medo do futuro. Isso já foi resolvido, isso já foi solucionado por Jesus. Ele não vive mais pensando, e o que vai ser de mim amanhã? Ele sabe. Aconteça o que acontecer, o melhor está por vir. Eu viverei para sempre com Jesus. Jesus resolveu também o remorso do passado. Quantos de nós vivemos amargamente com as nossas decisões erradas? Vivemos amargamente com aquilo que fizemos de errado. E toda satisfação, toda alegria encontra um gosto de amargura, porque a gente lembra daquilo que fez. A gente ainda carrega cicatrizes que doem. Jesus resolveu isso também. Quando Ele morreu na cruz, Ele pagou por todos os meus pecados. Ele perdoou. Ele lançou para longe dEle. E Ele tem prometido que um dia até as cicatrizes serão removidas, serão tiradas. Quem segue a Jesus não precisa viver remoendo o passado. Foi perdoado. Quem segue a Jesus não precisa viver preocupado com o presente. Há um pastor que cuida de você. Há um pastor que está entrando e saindo com você. Há um pastor que guia você e esse pastor é Jesus. E Ele promete dar segurança e dar satisfação, suprir você. Quem segue a Jesus não precisa ter medo da rejeição das pessoas, da falta de amor, de viver uma vida sem ser amado, sem ser aceito. Quem segue a Jesus não precisa mais temer isso, porque foi aceito pelo supremo amor, o amor de Deus. Foi aceito em Jesus. Jesus lhe aceitou e Deus lhe aceitou através de Jesus. Você agora tem um amor que lhe cobre e substitui qualquer outra perda e qualquer outro amor. Isso é vida plena. Vida sem medo do futuro, vida sem carregar os remorsos do passado, vida sem ter as preocupações do presente e vida com um supremo amor. Vida que tem certeza, Deus me ama e em Cristo Ele nunca vai deixar de me amar. Isso é vida plena, isso é vida segura, isso é vida satisfatória. Uma vida de muito esforço e muita luta para ter segurança pode te roubar a satisfação. Você fica tão preocupado, se esforça tanto, trabalha tanto para ter segurança, que a vida passa e você não tem satisfação.
Mas uma vida só preocupada em ter satisfação pode acabar com sua própria vida. Você está querendo tanto satisfação que não se preocupa com segurança. E quando pensar que não, está roubado, morto ou destruído. Mas você pode ter as duas. Uma vida com segurança e satisfação, seguindo Jesus. Segurança, porque é Ele que cuida de você. É Ele que guarda você. Satisfação, uma satisfação que nem rouba, nem mata, nem destrói, porque é uma satisfação com vida plena. Jesus é a porta que te dá a salvação e uma vida com segurança e satisfação. Entre por essa porta. Siga Jesus. Deixe Jesus andar com você. Aceite a liderança dele. Você vai encontrar o descanso necessário. Como foi entoado aqui pela irmã Ruth, você vai encontrar o descanso, a paz, a alegria, a segurança. Somente por Jesus Cristo e mais ninguém. Amém.